falar dessas mulheres, algumas características delas e aprender algumas coisas bem especiais aqui com elas. Quem conhece Timóteo, da Bíblia? Todo mundo, né? Timóteo é muito conhecido como quem? Como discípulo do apóstolo Paulo, que o chama de filho na fé. Olha só que privilégio você ser chamado pelo apóstolo Paulo de filho na fé. Mas Timóteo ele não tinha só essa herança paulina, né? Ele não era só um filho na fé do apóstolo Paulo. Ele tinha uma mãe, certo? Se ele está nessa terra é porque ele veio de uma varoa abençoada, de uma mulher realmente ali que se empenhou e cumpriu um bom papel. Porque Timóteo fez a diferença aqui sobre essa terra, né? Para ele ser chamado de discípulo do apóstolo Paulo, meu Deus, a gente sempre que conversa no discipulado, né, que temos falado bastante sobre o apóstolo Paulo, sempre falamos do desejo de se parecer com ele. Então, se ele é filho, ele é fotocópia. Ele é imitador do apóstolo Paulo. Mas, além dessa herança paulina, ele tinha um legado familiar muito valoroso, que tem ali a mãe dele e a avó dele, Eunice e Lloyd. E elas exerceram uma influência muito grande na vida dele, na formação dele cristã, né? Ao ponto do apóstolo Paulo reconhecer isso nele, né? E ali nós vamos ler alguns versículos que falam sobre isso, sobre esse legado que a mãe e a avó deixaram na vida dele. Quem aqui tem mãe e avó vivas, que fizeram a diferença na sua vida ou que já partiram? Ou que estão no Brasil, ou você tem hoje, né, o pastor Gilson tem o privilégio de estar com a mamãe por esses dias, e como é maravilhoso a gente receber ensino, receber, né? A gente aprende tanta coisa, né, Cida? A cozinhar, né? Elas transmitem tanto conhecimento, mas o principal e o mais especial é a nossa formação como filho, como filha de Deus, e realmente imitarmos a Cristo através do ensino que foi passado dentro do nosso lar. Isso é um privilégio. Eu não tive esse privilégio, o Gustavo teve desde criança, aprendeu a palavra ali dentro do lar, e como isso faz a diferença, não é verdade? Hoje você, né, que não estava em Cristo, hoje está. Qual é a diferença dentro da sua casa, no seu casamento, na educação dos seus filhos? Jesus Cristo faz a diferença, né? E aí nós vamos ler aqui como ser uma mãe espiritual. É isso que eu quero tratar com você. Mas quando eu falar como ser uma mãe espiritual, né, para os homens não saírem daqui, vim no culto errado. É o culto das mães, que são as mulheres que geraram. Não. Ou, eu não tenho filho, vim no culto errado. Não. Você é uma mãe espiritual. Eu tenho certeza que tem alguém que está debaixo da sua responsabilidade. A Thaís tem umas 50 filhas lá naquela pias, e cada um de nós, as minhas clientes, as pessoas que eu atendo, as pessoas que estão à minha volta, que se permitem ser ouvidas, ser influenciadas por mim, são filhos espirituais. Amém? Então, nós vamos refletir sobre essas características. Se você quiser anotar, o ponto 1 é fé sem fingimento. Fala assim, fé sem... Abre para mim. Fingimento. O que não é fingido é esclarecido, certo? Está ali as claras. Então, lá em 2 Timóteo 1,5, diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, palavras do apóstolo Paulo, uma fé rica, transmitida pela sua avó e pela sua mãe, para a sua mãe e agora a você. Palavras do apóstolo Paulo para Timóteo, ou seja, ele reconhecia que a fé dele era uma fé visível, ele expressava essa fé. E o apóstolo Paulo sabia de onde vinha. Né? Tá a Emily aqui, Caculé guerreira, transmitiu a fé, sem cera. A gente aprendeu isso no Fundamentos. É sem cera, com sinceridade, com verdade. E ali a avó ensinou a fé para a filha, e a filha transmitiu para o filho, e juntas elas deixaram ali a marca da presença da palavra de Deus na vida dele. E o apóstolo Paulo reconheceu isso na vida dessas mulheres. A simplicidade, a pureza, a intencionalidade delas, e ensinarem ele no caminho do Senhor, né? E na maneira que elas criam. Porque quem tem fé
Confia ou acredita? Quem fez fundamentos? Quem tem fé, confia ou acredita? Yes. O Gilson lá. Biju. Como a gente tem aprendido nos fundamentos, né? Então, ali era visível a maneira como elas amavam a Deus e ensinavam do amor de Deus. E a primeira característica, então, dessa mãe espiritual é a fé sem fingimento. Se a gente fosse abrir aqui para compartilhar alguma experiência do lar, das crianças, né? A Aldra sabe disso, que a gente tem várias histórias. Mas, gente, eles reparam na gente. As meninas não reparam, Cida? Na maneira que a gente vive, na maneira que a gente fala, né? Então, as crianças, elas percebem se a gente realmente acredita naquilo que a gente está falando. Né? Uma coisa que a gente aprendeu em casa, que tudo que a gente muitas vezes ia fazer ou comprar, ou as crianças queriam, não tem dinheiro. Acho que a maioria. Primeiro, sem dinheiro. Não dá. Então, peraí, gente, cadê a fé dos meus pais? O que meus pais estão fazendo em Deus? No que eles têm crido? Sabe? A gente permite declarar com a nossa boca, muitas vezes, palavras que, ao invés de aproximarem os nossos filhos para Deus, distanciam. Porque, meu Deus, meu pai vai na igreja, mas a nossa vida é só perrengue. É só doença, é só pobreza, é só miséria. Pode falar, fala no microfone. O Lucas falou assim, mãe, compra não sei o que para mim. Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou, mas por que você trabalha, então, se você nunca tem dinheiro? Aí tem que mudar a tática. Tem que falar a verdade. Falar, olha, não vou comprar. Isso vale até para uma enfermidade. Meu Deus, cadê o Deus que cura? Cadê? Minha mãe só vive doente. Então, como tem sido a nossa linguagem? A nossa expressão corporal. Vamos aí mais minucioso. Não gostei, desagradei, já fiz bicão. Eu era bicuda, eu era muito brava. A Aldra sabe. Quando eu estava brava, todo mundo sabia. Então, como a gente tem se posicionado diante dos nossos filhos? Será que é essa fé que é transparecida, sem fingimento? Eu não sou uma coisa aqui, outra coisa em casa. Como que eu tenho sido, né? Eu acho que é importante a gente refletir, né? Porque elas notam se o nosso comportamento é o mesmo dentro da igreja e lá em casa. Eu já ouvi isso dos meus filhos. Nossa, mãe, na igreja você estava menos estressada. Doeu, mas aprendi a lição. Porque do que vale? Eu estar aqui, linda, maquiada. Ai, que linda, pregando. Grande coisa. Chega em casa, não reflete a presença de Deus nas palavras, nas ações, grita. Os filhos veem discórdia ali entre o casal, briga, xingamento. Então, a gente precisa se policiar nisso, porque nós estamos fazendo discípulos. E muitas vezes essas crianças vão para um casamento, vão construir a vida, a família delas, e elas fazem o quê? Elas reproduzem. Elas imitam atitudes que nós tivemos um dia lá atrás com elas. Né? Em Efésios 6,16 diz assim, e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dados de fogo do maligno. Então, a fé ela é uma proteção. Amém? Fala assim, a fé é uma proteção. Então, a maior influência que uma mãe pode ter na vida dos filhos é transmitir a sua fé. Não importa se eles se desviarem para a esquerda, para a direita, a semente da palavra de Deus está ali no coraçãozinho deles. Né? Às vezes a gente pensa assim, eu falo com muitas mulheres, muitas famílias, e, poxa, um deu certo, né? O outro deu errado, mas não deu nada errado. A semente foi lançada. E no tempo oportuno ela vai frutificar, ela vai dar fruto. O Gustavo, sempre que ele compartilha o testemunho dele, ele fala sobre isso. De várias vezes que ele estava numa boate, estava ali fazendo coisas erradas, ilícitas, né? Que eu não vou falar que o Biel está aqui, mas o que acontecia? O Espírito Santo, que não é o teu lugar. Lembra da oração do teu pai. O que você está fazendo com a minha presença? Isso é a semente da palavra de Deus. Então, uma mãe espiritual, ela exerce a fé sobre os filhos. Ela ama Deus, ela pratica a palavra e ela é zelosa com a igreja do Senhor.
Então, como você tem comunicado essa fé aos seus filhos de sangue e aos seus filhos espirituais? Será que nós falamos mal dos irmãos na frente dos filhos? Ou para as pessoas fora da igreja? Nós somos uma família, certo? Você fala mal dos seus irmãos, Aldra? Será que nós somos indiferentes às coisas de Deus? Tá aqui, tá super empolgado. Chega em casa, ai, que canseira. Nossa, acordar cedo. Nossa, palavrinha foi fraquinha hoje, hein? Louvor deu uma desafinada. Como você tem falado das coisas de Deus dentro da sua casa? Você fala mal do pastor? Nós fazemos da caminhada com Cristo um peso? Imagina eu com esses meninos, se eu todo fim de semana... Ontem a gente foi para o Casaque de manhã, que o Gustavo tinha curso. Ele saiu do Iaquim, foi sem dormir, fez curso o dia inteiro. Eu fui ter um tempo de aconselhamento com minha irmã e o Nicolas junto. E o Biel estudando, o Biel pedindo carona e todo mundo... Imagina se nessa rotina nossa de vai, vem, vai, estrada e come qualquer coisa, se a gente fica reclamando o tempo todo. Vai virar um peso na vida desses meninos que não vão... O Nicolas disse que quer ser pastor. Vai desistir do chamado. Traumatiza, frustra, aborta sonhos de Deus na vida da criança. Então, nós não podemos esquecer que nós estamos fazendo discípulos. Segundo ponto. Uma mãe espiritual ensina a palavra. Então, como que eu posso ser uma mãe espiritual ensinando a palavra? 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde criança, conhecia ali as sagradas escrituras. Timóteo já conhecia a palavra. Paulo lembra que Timóteo foi ensinado nos caminhos do Senhor. Com certeza esse ensino veio de onde? Da mãe e da avó. Essas mulheres, muito provavelmente, acho que 99,9%, não sabiam nem ler, né? E essas mulheres ali transmitiram, cumpriram o sacerdócio familiar com excelência, ensinando a palavra de Deus. Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando deitar e quando levantar. Você fala da palavra de Deus em casa? Você aproveita oportunidades para você ministrar o coração dos seus filhos através da palavra de Deus? Você, na hora deles dormirem, vocês se lembram da obra da cruz, do que Jesus fez? Vocês ensinam eles a agradecerem? Nós temos ensinado a palavra? Ou nós temos deixado essa responsabilidade para o culto infantil somente? A maior parte do tempo dos nossos filhos não é na igreja, não é verdade? Aqui eles ficam 2, 3 horas, no máximo 3 horas. Só que eles têm 24 horas todo santo dia. E todos os dias a gente tem a oportunidade de inculcar a palavra neles. Né? Então, assim, que a gente possa realmente assumir essa responsabilidade, porque ela é nossa. Não adianta depois vir culpar a igreja, né? Quando um filho se desvia, quando o filho se revolta contra as coisas de Deus, desanima, não quer mais vir. Nós falhamos. Em algum momento nós falhamos. Talvez falhamos até por estar muito na igreja e esquecendo de olhar para dentro da nossa casa. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A semente da palavra sempre estará no coração deles. Tenha certeza disso. Como eu falei do testemunho do Gustavo, ele não vai se esquecer de quem Deus é, porque ele viu, ele testemunhou através da vida da família a presença de Deus, os milagres de Deus.
Amém? Então, uma mãe espiritual, ela ensina a palavra de Deus para os seus filhos. E o ponto 3, como ser uma mãe espiritual, dando um bom testemunho. É péssimo um péssimo testemunho, né? Não é terrível quando você conhece alguém que dá um péssimo testemunho? Que às vezes, né, você tem até vergonha de falar, oxalá, é da minha igreja. A gente não fica triste? Imagina o coração de Deus. Atos 16:1 diz: chegou também a Derbe e Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma crente judia, mas de um pai grego. Engraçado que a gente não sabe nem o nome do pai no texto. Pesquisei, cacei, fiquei o dia inteiro lá. Cadê esse homem? Não tem o nome do pai. Segura aí, homem, que agora eu vou dar uma rochadinha aí. E é interessante observar isso, né? A mãe era judia, ainda tem uma vírgula, mas o pai era grego. Então a mãe teve ali uma conversão, teve um testemunho de transformação, o evangelho alcançou a vida dela, mas o pai, grego. E na Bíblia não tem um relato se ele foi convertido para o judaísmo, ao cristianismo. Não tem. Ou seja, ele continuou grego. E hoje nós vemos muitos pais negligentes que não se empenham em dar um bom testemunho para a vida dos filhos. E isso é muito triste, gente. Eu, graças a Deus, e não é porque o Gustavo é pastor, porque quando ele era ser humano, ele sempre deu um bom testemunho. Dentro da minha casa, ele sempre deu um bom testemunho. Então, a referência que muitas vezes eu não tive, paterna, eu encontrei nele e eu louvo a Deus por isso. Porque eu sei que os meus filhos não vão precisar passar a sentir, muito pelo contrário, eles vão estar muito mais amparados do que um dia eu tive lá atrás. Isso é um privilégio. Né? Não só ele ensinou os nossos filhos a palavra, mas ele me ensinou. Porque quando a gente se conheceu, eu não conhecia a palavra de Deus. Né? E o apóstolo Paulo consagrou Timóteo como bispo, lá de Éfeso, um cargo que ele serviu por 15 anos. Foi um exemplo de cristão. Superou muitos desafios, perseverou até o fim e deu muitos frutos. Se você puder, estude sobre ele. Né? Às vezes a gente foca no apóstolo Paulo, mas a Bíblia fala que a gente conhece uma árvore pelos frutos. E o fruto ali é Timóteo. Então você vai conhecer sobre Paulo aprendendo sobre Timóteo. Né? E ele foi morto por pagãos furiosos que o atacaram por impedir uma procissão pagã. O arrastaram pelas ruas e o apedrejaram até a morte. Ele deixou um legado extraordinário, né? Você reconhece isso na vida dele? Que ele deixou um legado, que ele fez a diferença? Que ele foi realmente um discípulo de Paulo, de Cristo, que ele fez a diferença? Eu reconheço. E isso foi o quê? Graças ao empenho da mãe e da avó, que transmitiram a ele todo o ensino. Agora imagina, se ele tivesse um pai presente. Um pai atento, um pai participativo, um pai que incentiva, um pai que reflete a palavra, a presença, a glória de Deus dentro de casa. Ninguém segurava Timóteo, ele teria feito muito mais. Como você tem sido como pai? Imagina se esse pai se empenhasse na mesma proporção que a mãe e a avó. Seriam 3, lutando, guerreando, batalhando para inculcar que não existe lugar melhor se não for em Deus, se não for em Cristo. E muitas vezes, o que eu vejo é muitas mães lutando sozinhas. Eu vejo muitos homens omissos, apáticos, sem iniciativa, que muitas vezes acham que só trabalhar e trazer o dinheiro para dentro de casa é o suficiente. Mas eu vou dizer para você, não é.
sinto lhe informar, não é. Não é isso que vai mudar, vai trazer transformação, temor no coração do seu filho. Não é o quanto que você abençoou a sua família financeiramente. O carro novo, a casa boa, não é sobre isso. Então, pais, exerçam a fé sobre os filhos. Ensinem a palavra aos seus filhos. Deem um bom testemunho para os seus filhos. Se você é um pai agressivo, amanhã, lá na frente, a sua filha vai se tornar uma mulher e ela vai encontrar um cara que um dia vai dar na cara dela. E ela vai achar que isso é normal. Que isso é uma forma de amor e que ela tem que se submeter a isso. Porque você era assim. Você ensinou que a agressividade é algo normal. Que testemunho você tem dado para os seus filhos? 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior que um descrente. Então é isso que eu te digo. Se você está sendo inegligente com todas essas áreas no ensino da palavra, em transparecer uma fé sem fingimento e em dar um bom testemunho, meu filho, você está pior do que o pai de Timóteo. Você está bem longe, mas bem longe do propósito da sua missão, porque a missão não é só da esposa, a missão não é só da mãe, a missão é dos pais. Então, uma mãe espiritual, um pai espiritual, eles dão um bom testemunho. E essas mulheres, embora ali no texto, pesquisei, procurei mais a respeito delas, e não se tem muitos detalhes, né, da vida delas. Mas eu vi ali que elas deixaram um legado de sucesso. A gente pode falar, uau, foram bem-sucedidas. Elas cumpriram a missão delas aqui nessa terra. E com certeza elas tinham muito orgulho da vida de Timóteo, né? Não é um privilégio, Cida, você que tem os 3 filhos na casa, na presença de Deus, não é um privilégio? Isso é maravilhoso, gente. A mãe do Gustavo, o pai do Gustavo, tínhamos ali um irmão dele longe, hoje ele voltou. Como isso é maravilhoso. Isso para o coração de um pai e de uma mãe é motivo de alegria, né? E eu tenho certeza que elas, assim, se orgulhavam de ter ali um homem de Deus. Alguém que estava construindo um legado em Deus. Você fala, uau, meu filho está aqui no Japão servindo a Deus. Isso é muito maravilhoso. Mas depende da gente. Não depende da igreja, gente. Tem muita gente que muda de igreja porque aqui é pouquinha gente, né? Não tem muita atividade para jovem. Meu filho, sabe de nada. Você vai mudar, mas se você não mudar na tua casa, amanhã o seu filho pode se desviar do caminho. Ele pode querer fugir, ao invés de ser atraído pela presença, ele vai querer fugir, porque você deu um péssimo testemunho. Não era coerente a vida dentro da igreja com a vida dentro de casa. Isso não é culpa nossa. Não é culpa do pastor, não. Antes eu assumia muitas culpas. Eu assumo responsabilidades. E eu sei das responsabilidades que eu e o Gustavo vamos responder diante de Deus. Mas eu não assumo culpa. Porque você tem a sua responsabilidade, você tem a sua, eu tenho a minha. Não é porque o Biel é filho de pastor que ele vai ficar aqui para sempre, até Jesus voltar. Se a gente não se empenhar dentro de casa, tudo pode acontecer. Se a família não estiver enraizada, alicerçada, se você não bendizer dentro do teu lar, sinto muito. Você vai colher frutos muito amargos. Eu sei que é o Dia das Mães, poderia ser uma palavra maravilhosa, mostrando, nossa, só exaltar vocês. Mas o que Deus quer hoje é mostrar a nossa responsabilidade.
Nós temos uma responsabilidade. E o maior legado que a gente pode deixar, sem dúvida alguma, é o Evangelho. É a palavra, é o valor que nós damos à presença de Deus. O valor que nós damos à igreja. Escuta isso com todo amor. Muitas vezes nós não temos paixão na igreja local. Às vezes a gente fala sobre igreja e a gente ouve, não é sobre placas. É sobre placas sim. Você não torce para um time? Hein, Gilson? Você não grita, vibra. Você representa o time. Você veste a camisa. E às vezes a gente não tem essa paixão aqui dentro. A gente fala mal da igreja local. A gente não tem zelo com a igreja local. E sabe o que é a igreja local? Ela é um veículo. Ela é o cavalo que vai te levar lá para falar do reino. Você representa algo. Você tem vestido a camisa da igreja local? Seja sincero. Ou você tem sido indiferente a todos os eventos, tudo que acontece, só critica, não consegue enxergar o lado bom? Como estão seus olhos? Porque a igreja local, ela é um veículo, ela é uma ferramenta. E ela também está servindo para ensinar os seus filhos. Mas a Bíblia fala o quê? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Será que toda essa maldade, essa malignidade, essa escuridão, ai, não são seus olhos? Eu já estive nesse lugar, gente. Eu já saí dessa igreja. Não sei se você sabe. Eu já saí da igreja. Um dia eu decidi não ser home. Mas eu entendi que o problema não era home. O problema eram os meus olhos. E eu vou dizer para você, eu só perdi tempo. Eu só atrasei o projeto de Deus na minha vida. Então, se você está aqui hoje, esteja por completo e desfrute, seja inteligente, seja sábio. Não adianta você vir para cá, tá aqui todo domingo de aparência, se dentro da tua casa você não tem paixão pela igreja local. É Deus em primeiro lugar, sem dúvida. Mas a igreja também, a igreja do Senhor. Não é porque é nós, não. Pode ser qualquer pastor aqui na frente. Sempre que você estiver numa igreja, ame, sirva, guarde a sua igreja. Guarde as costas dos seus irmãos. Guarde a igreja local, guarde a vida dos seus pastores. Porque não é coerente. Ou se você quer falar algo, fale para a pessoa certa, que é para quem te ofendeu. Porque às vezes você vai derramar sobre outros algo que você pode ali contaminar a pessoa e abortar um projeto, um plano de salvação na vida daquela pessoa. Amém? Ame a igreja local. Ame de verdade. Eu já estive num lugar de indiferença. E eu me lembro que quando o pastor Vitor me cobrava, coitado. Gente, eu não gostava. Se às vezes eu não vou nesse encontro. E ele pegava no pé, não, que você vai, que você é referência, você... Mas eu vejo Deus usando ali, né? Muitas vezes com palavra dura. E eu entendia depois, falando, não, ele tá certo, eu tô em rebeldia aqui, tô me achando que eu tô precisando de férias. Como é bom ter líder. Então, se permita ser pastoreado, se permita ser discipulado, porque a gente está aqui para fazer discípulo. Eu preciso fazer de você uma discípula. O Gustavo está aqui para fazer do Douglas um discípulo. Mas o Gu sempre fala isso. Só tem pastor quem quer ser pastoreado. E só vira discípulo quem quer ser discipulado. Então, em nome de Jesus,
quem você tem imitado. Porque quem você imita hoje vai ser quem os seus filhos vão imitar amanhã. Então se coloque em pé, vamos orar? O maior legado é fazer discípulo. Ah, mas eu não tenho filhos. Ah, mas meus filhos já estão grandes. Ih, para mudar a cabeça deles agora, o André já vai ser pai. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Não dá fruto, Cida? Seus filhos uma vez já não se distanciaram? Você olhou e falou, meu Deus, está tudo perdido. O que vai ser disso? A semente da palavra dá fruto. Ame, sirva, seja intencional, seja apaixonado pela presença de Deus, por tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Os nossos filhos precisam ver paixão na gente, paixão nos nossos olhos, paixão na maneira que a gente fala das coisas de Deus. Talvez a gente tenha sido só religioso. Ai, vamos lá que hoje é domingo. Não. Por que eu estou indo lá? Filho, você está indo lá para isso, para isso e para isso. Toda semana o Nicolas e o Gabriel escutam isso. Não é, Biel? Sábado e domingo. Nós estamos indo no carro. A gente está indo agora para o casaque. A gente está indo lá adorar a Deus. A gente vai servir a Deus. A gente vai servir a igreja local, que é uma igreja preciosa, que o Senhor ama. E nós 4, não é só eu e o pai, não. Nós temos uma responsabilidade. Feche seus olhos.